Renato, a Copa do Mundo é só em 2014, nós estamos em 2011, segundo semestre. Já dá para falar em venda de imóveis motivado pela Copa do Mundo? Já, as vendas elas já estão acontecendo. Então, na verdade, não somente os brasileiros, mas os estrangeiros estão investindo no setor imobiliário. Então, o que nós temos que deixar claro é que a mola propulsora da valorização dos imóveis não é simplesmente a magia da Copa ou a visibilidade do país, mas o que nós temos que considerar é o que? São os efeitos da Copa. Então, se apenas a magia da Copa, a visibilidade fosse o quesito, nós estaríamos diante de uma valorização fictícia, efêmera, insegura. E quando, na verdade, nós temos que considerar que nós estamos num cenário de 12 cidades que serão reestruturadas, e nós estamos falando aqui de 33 bilhões de investimentos no setor de portos, aeroportos, segurança, saúde. E além desse incremento na parte estrutural, nós temos também aqui mais de 330 mil empregos diretos, mais de 400 mil empregos de caráter temporário. E além desse incremento no caráter estrutural, no caráter empregatício, nós temos que considerar também um aprimoramento no campo tecnológico. Então, há exemplo aqui da internet 4G, que vai ser implementada em decorrência da Copa. Então, são esses fatores que vão perdurar. A gente tem que pensar muito pós-Copa, e não simplesmente no evento em si. Então, nos legados que vão ser deixados. Então, depois Copa vai subsistir aeroportos modernos, vias urbanas. Então, tudo isso fica. Isso traz o quê? Uma segurança para o investidor. Então, o investidor ele passa a empregar o seu dinheiro com uma expectativa de ganho real. Me fala então do perfil. Você falou bem, a Copa ela vai deixar um legado, ela vai deixar uma infraestrutura montada, vai ter a questão da visibilidade, muito mais pessoas vão ver e querer vir conhecer aqui o nosso estado, mas fala também da questão do perfil. Que tipo de imóveis, quem é essa pessoa que está adquirindo esses imóveis e qual é o perfil de imóveis que eles estão buscando? Vamos separar. Em relação aos brasileiros, existe uma diversidade muito grande do investimento. Então, já não existe uma procura específica do litoral, como acontece com os estrangeiros. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, já existem pessoas que investem na parte do Eusébio, Messejana, locais que existe um índice valorizativo bem significativo. E já para os estrangeiros existe uma visão focada já para praia, litorais, Porto das Dunas, Cumbuco, a própria Beira-Mar. Então, esse é o perfil dos clientes, dos investidores que estão empregando o seu capital no Brasil. E imóveis de luxo, o que você diria? Bem diversificada. Até um tempo, apenas o médio e o grande investidor ele tinha potencial de poder investir. Hoje já não é bem assim. Hoje o espaço ele já está aberto para o pequeno investidor. Hoje é possível comprar um imóvel com parcela de R$350, abaixo do que a parcela de um carro. Então isso abre o leque para o investidor. Me fala dos estrangeiros, como é que eles têm vindo, têm sido a internet, como é que eles estão buscando, fazendo esse contato para mostrando interesse nesses imóveis? Hoje em dia nós temos muitas redes de imobiliário. A tendência do mercado imobiliário ela está segmentada na parte de franquias. Então nós temos vários exemplos de franquias, como a Remax, que está presente em 86 países, com mais de 7 mil unidades. Isso gera uma integração muito grande entre os estrangeiros. Ele passa a ter o quê? Mais confiança de poder investir no Brasil. Porque eles veem no seu país uma imobiliária X, que tem uma filial, uma unidade franqueada em Fortaleza, no Rio de Janeiro e tantas outras capitais que são alvos de investimentos. Então, através disso, eles passam a ter mais segurança e passam realmente a investir no país. Você falou que o perfil do imóvel é bem variado, mas no caso do estrangeiro, o que é que ele tem buscado? Litoral, então regiões que tem praia, porque eles podem, às vezes, agregar não só investimento, mas o lazer também. Então, muitos, às vezes, começam na expectativa de investir, mas de repente se apaixonam pelo imóvel e acabam ficando, e acabam utilizando para poder passar férias. Então, acaba tendo essa dupla finalidade. Quer dizer, então a gente pode dizer que os negócios vão bem. Vão bem. Eu incentivo as pessoas a investirem, apesar de uma crise que se fala no Brasil, ainda sobrevive a essa situação. Então, acaba sendo um país que está sendo muito atraente para as pessoas.
Então eu indico as pessoas a investirem, dentre as várias formas de investimento, o setor imobiliário ele está em ascensão, não existe bolha, como as pessoas às vezes falam, né, o que desencadeia a bolha é a participação de crédito, né, como aconteceu nos Estados Unidos, que era altíssimo em relação ao PIB, que passava de 70%, quando no Brasil nós temos um patamar de 4%, e que a expectativa é que em 10 anos passe de 4% para 9%. Então é um cenário favorável. Então as pessoas podem investir e o Brasil está de portas abertas. Obrigada.